Boa tarde, bem-vindo a todos. Bem-vindos a mais essa edição do Cine Psicossoma. Eu sou a Roseana Coelho, eu sou psicanalista e eu estou finalizando agora, né, a especialização em psicossomática esse ano de 2023. O tema desse encontro de hoje é retratos da família e o cuidado com o idoso. E o ponto de partida para essa discussão vai ser o filme O Meu Pai, né, que vai discutir uma questão que está bem atual e a gente tem visto cada vez mais, né, que é a longevidade e os seus impactos nas relações familiares. Esse filme, que é fantástico, né, foi lançado em 2021 aqui no Brasil, é do diretor Florian Zeller. Ele foi estrelado pelo Anthony Hopkins, que inclusive venceu o prêmio de melhor ator do Oscar com esse papel, né? E pela Olivia Colman, que faz o papel da filha dele. E o cuidado com o idoso e a compreensão da subjetividade dele se tornaram um grande desafio para a família contemporânea. Então, quais são as peculiaridades dessa experiência subjetiva que atravessa as relações nesse momento da vida? Então, quem vai nos guiar hoje nessa conversa é a Glória Heloíse Pérez. A Glória é doutora em psicologia médica pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapiente, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Junto com a Glória, vamos estar com a Patrícia Zaidan, que é psicóloga, jornalista, especializada em semiótica psicanalítica e clínica da cultura pela PUC, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDES. A Patrícia também foi repórter e editora do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da Abril Comunicações e Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. A riqueza desse nosso encontro vai ser essa troca, né, de experiências. Então, a Glória e a Patrícia vão falar, vão compartilhar com a gente, e depois a gente vai abrir para perguntas. Perguntas, comentários, o que vocês quiserem compartilhar e trazer para a gente enriquecer esse encontro. Né? Se vocês quiserem, podem ir fazendo perguntas no chat também, que aí depois a gente vai transmitindo e vai conversar sobre isso depois, ok? Então, vamos lá, Glória, Patrícia, com vocês. Eu queria começar agradecendo aos colegas do Departamento de Psicossomática e Psicanalítica a oportunidade de estar conversando sobre esse filme. Além de eu ter gostado bastante, este filme foi muito especial para mim, porque ele foi lançado justamente no momento em que eu, meus irmãos e minha família estávamos bastante envolvidos com os cuidados dos meus pais. Minha mãe com quadro de demência, que se agravou bastante justamente naquela época, uma realidade difícil e muito mobilizadora. E aí eu fui estudar o tema para me ajudar um pouco a pensar na situação. E este filme também me ajudou muito nesse processo de pensar essa situação, porque ele é muito bem feito, retrata essa realidade com grande profundidade, e conversar sobre esse tema aqui hoje é mais uma etapa desse processo. E eu espero que seja uma experiência enriquecedora para todos nós. Então, o filme, né, ele nos conta a experiência de Anne nos cuidados com seu pai Anthony, que apresenta um quadro de demência. E ao nos contar essa experiência, ele faz nos sentirmos como Anthony, levados pelas idas e vindas no tempo e nos vários espaços, ficamos perdidos e confusos entre o real e as angústias de Anthony. Na primeira cena, já somos envolvidos na urgência e na aflição de Anne, que se dirige com passos apressados para o apartamento onde está seu pai. Mais uma vez, ele brigou com a cuidadora, que foi embora. Desolada, Anne tem a sensação de que as demandas de cuidado do seu pai são infindáveis. Deixou de ser suficiente ir à casa dele todos os dias, e mesmo levando-o para morar na sua casa, foi preciso contratar uma cuidadora. E agora ele não aceita ficar com cuidadora. Anthony está absolutamente perdido e confuso, no espaço, no tempo e nas relações. A confusão é significada como roubo. Roubaram-lhe o apartamento, o relógio e a filha mais querida. Sente raiva de Anne, que insiste em lhe mostrar que perdeu sua autonomia.
Sente-se sozinho, frágil e ameaçado. Os cuidados são sentidos como ataques. Sente-se agredido, infantilizado, desrespeitado, abandonado e desamparado. Como N pode conciliar as necessidades de cuidados de seu pai com sua vida profissional, com sua vida conjugal? Suas demandas são vividas pelo pai como abandono. Como lidar com a dor e a raiva de ser desprezada, criticada, agredida, no lugar de ser reconhecida pelo seu empenho e sua dedicação nos cuidados com ele? Como lidar com a ambivalência de, enquanto está ternamente embalando o sono de seu pai, ter vontade de afogar-lhe com o travesseiro? Carinho, ternura, desejo de cuidar se entrelaçam com raiva, mágoa, cansaço, sobrecarga, desgaste, impotência. Este filme trata de uma questão da atualidade, que é a longevidade e o impacto na família das necessidades de cuidado do sujeito longevo. Atualmente, temos uma nova experiência existencial da velhice, que é encarada como uma nova fase da vida de um sujeito desejante e não mais como sinônimo de finitude. É certo que essa experiência da velhice atual é muito heterogênea, pois ela depende das condições de saúde, do gênero, da raça, das condições socioculturais, das condições econômicas, das condições políticas e também dos recursos psíquicos do sujeito idoso. E o filme é um bom exemplo da pluralidade da velhice atual. A experiência de ser do personagem Anthony aos 81 anos, portador de um quadro de demência, é interpretada magnificamente por Anthony Hopkins, também com 81 anos, que ganhou um Oscar de melhor ator, justamente pela magnificência com que executou este trabalho. Então, aos 81 anos, pode-se estar com saúde, trabalhando e vivendo plenamente, integrado socialmente, ou, pelo contrário, estar vivendo em situação de fragilidade e dependência, como é o caso do personagem que ele interpretou. E se, por um lado, algumas das transformações corporais inescapáveis da velhice ficam contemporizadas pelos recursos da medicina contemporânea, a vida mais longeva, também viabilizada por ela, expõe o sujeito à possibilidade de viver muito tempo com determinadas doenças crônico-degenerativas e com quadros avançados de demência. E, nesses casos, regride-se a uma condição de dependência, por vezes a uma dependência absoluta. Instala-se uma ampla necessidade de cuidados por um tempo prolongado, frequentemente por muitos anos, e que tendem gradativamente a aumentar. Também faz parte dos cuidados lidar com crises de irritabilidade, agressividade, agitação, delírios, alucinações, situações como as que foram retratadas muito bem no filme, né? Mas também temos aqueles casos de grandes dificuldades de comunicação quando há perda total da fala. Desta forma, retorna-se a uma relação com o ambiente nos mesmos moldes daquele do início da vida. E assim, a realidade da longevidade traz uma nova experiência subjetiva, uma nova experiência na relação consigo mesmo, uma nova experiência na relação com o outro e, portanto, na relação com a família. É verdade também que nem sempre o idoso que se tornou dependente aceita ser cuidado ou sente-se cuidado, apesar de todos os esforços e de todas as ações nesse sentido. No filme, percebemos que Anthony, num movimento defensivo contra suas angústias frente à perda da autonomia, nega sua necessidade de ser cuidado. Sente-se atacado por quem se propõe a cuidar dele e projeta sua raiva em Anne e na cuidadora. Anthony afirma com veemência: não preciso de ninguém, porque me olha como se algo estivesse errado. Tudo está bem, Anne. E ironicamente acrescenta: o mundo está girando. Você sempre foi assim preocupada. Já a sua irmã. Ou no diálogo que ele imagina ter com o genro, ele diz: olhe para mim, eu ainda posso me virar sozinho, eu não estou completamente. Ele faz um gesto de estar com um parafuso a menos, dá uma gargalhada, e sem dar tempo para que o genro se manifeste, diz: você concorda? Claro que concorda, mas ela, eu não sei de onde vem essa obsessão idiota. Ela sempre foi assim, desde pequena. O problema é que ela nunca foi muito esperta, não é muito inteligente, herdou isso da mãe. Podemos considerar este como um comportamento impiedoso devido à regressão à dependência, da mesma maneira que o bebê antes da fase de concernimento, conforme a teoria do psicanalista inglês Donald Winnicott.
Diz Winnicott que o bebê tem um comportamento impiedoso porque ainda não tem uma diferenciação é o outro. E como ele não se percebe e nem percebe o outro, porque ainda não desenvolveu essa capacidade, ele não se preocupa com o outro, se está ferindo, se está machucando o outro. Sem dúvida, o cenário é de grande mobilização psíquica por conta do que a delicadeza da experiência da situação de dependência gera, tanto na pessoa que necessita de cuidados, como naquela que está cuidando. A situação de cuidado exige do familiar grande dedicação, disponibilidade interna e de tempo, e tem alto custo emocional, além do custo financeiro propriamente dito. Trata-se de uma ampla gama de cuidados que são muito trabalhosos, e esta tarefa recairá sobre a família de qualquer maneira, pois no Brasil, legalmente, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, os filhos são responsáveis pelos pais idosos. Na verdade, isto ocorre porque na cultura ocidental contemporânea, a família é o lugar privilegiado de constituição e de proteção do sujeito. Embora seja inegável que nem sempre e nem todas as famílias são bem-sucedidas nessa tarefa, pois ela não é uma entidade que mantém uma relação somente de amor com seus membros. Esta é uma visão idealizada que habita o imaginário social, mas por vezes a família não conseguirá prestar um cuidado adequado às necessidades do idoso, uma vez que membros dela podem estar também em situação de vulnerabilidade, não ter disponibilidade interna, nem mesmo recursos psíquicos para assumir esta posição. Estas condições favorecem a possibilidade de abusos, maus tratos, negligência, abandono, ao invés de cuidado. No filme, vemos que o marido de Anne, ou melhor dizendo, o suposto marido de Anne, pois na minha percepção, o diretor Florian Zeller nos mergulha na confusão de Anthony, não sabemos discernir os fatos daquilo que ele está pensando. Pois bem, o suposto marido de Anne revela-se para Anthony sem disponibilidade interna e nem flexibilidade psíquica para acolher e atender às necessidades de dependência do sogro. Transborda-lhe a raiva por ter cancelado a viagem de férias para a Itália, bem como por ter invadido a sua privacidade com a mudança do sogro para o seu apartamento. Parece-lhe que cuidar de Anthony é uma tarefa de Anne, o que se revela quando a chama pelo telefone, até para não precisar continuar mantendo o diálogo com Anthony. Fica a pergunta se o seu recuar dessa tarefa estaria sustentado no fato de Anne ser filha e mulher, portanto, a quem, na percepção do genro, naturalmente caberia esse tipo de tarefa, e não a ele, que é homem e não é filho. Aqui entramos numa outra questão, pois a família, por seu lado, além desta nova realidade de idosos longevos, desejantes ou dependentes, também passou por transformações como resultado de mudanças sociais profundas. Na atualidade, o amor e a realização sexual de cada um é que serão os critérios legítimos das uniões conjugais e dos arranjos familiares. Assim, com o predomínio do individualismo, dos arranjos familiares mais mutantes e menos duradouros, e da emancipação feminina, a tarefa de cuidar não é mais naturalmente assumida pelas mulheres, embora ainda acabe sobrando para elas essa tarefa. Eu quero dizer que, embora tenha se caminhado para relações conjugais mais flexíveis e com mais diálogo, e tenha se avançado na flexibilização de papéis em relação ao cuidado das crianças, a realidade da necessidade de cuidados mais intensivos e prolongados, também para a pessoa idosa, chega para a família no momento em que a questão de cuidar dos filhos ainda tem sido o seu objeto de tensão e conflito. Então, esta questão de quem vai cuidar da pessoa idosa acaba se juntando ao elenco de objetos de tensão e conflitos da família. Nos Estados Unidos, está se apelidando essa geração que tem que conciliar os cuidados dos filhos com os idosos de geração sanduíche. No Brasil, onde a idade média da maternidade é menor, a família já tem netos quando os pais começam a precisar de cuidados. Está se usando a denominação geração panqueca. Interessante essa analogia gastronômica, né? Um outro ponto a ser considerado é que a pessoa idosa que se torna dependente coloca para a família o mesmo tipo de demanda de cuidados que as crianças. No entanto, a criança, o filho na cultura contemporânea, do predomínio do narcisismo e do individualismo, é objeto de alto investimento narcísico dos pais, como depositários da sua continuidade. Além disso, a tendência é de, gradativamente, a criança precisar de menos cuidados. Já as necessidades de dependência do familiar idoso vão no sentido contrário e tendem a aumentar.
Então, enquanto a criança é uma aposta na vida, no futuro, na sua própria imortalidade, o cuidar do familiar idoso dependente remete ao contato com a morte, com a finitude, com a fragilidade do ser humano, com a realidade do envelhecimento, e ainda ocorre no contexto de uma cultura que valoriza somente a juventude. Desse modo, os familiares se veem diante de uma demanda bem complicada e sua disponibilidade para cuidar da pessoa idosa implica também numa situação bastante complexa. Essa disponibilidade estará atravessada pelo complexo de relações intergeracionais e intrageracionais, ou seja, a disponibilidade para cuidar estará atravessada pelas relações entre gerações diferentes e pelas relações dentro da mesma geração. Relações estas que se iniciaram lá com a constituição do casal parental. Além disso, a disponibilidade para cuidar vai ser atravessada também pelo entrelaçamento complexo da experiência de cada um com os cuidados que receberam dos seus pais no processo do seu desenvolvimento emocional, ou seja, entra em jogo também o registro inconsciente de cada sujeito das suas fantasias de como ele foi cuidado pelos pais, ou, né, se ele foi cuidado, né? Amor, ódio, gratidão, culpa, rivalidade, raiva, inveja, mágoa, ressentimento, ternura, hostilidade, decepção, luto antecipatório. Um caleidoscópio de afetos é mobilizado e a questão que fica é como relacionar-se com este estrangeiro tão familiar e que se transformou a pessoa idosa com demência. Cônjuges, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, sobrinhas e sobrinhos, cada um com seus recursos psíquicos e de seu lugar na família, estará mobilizado nas suas possibilidades e na sua capacidade ou não de reconhecer as necessidades de dependência do familiar idoso e, em presença sensível e confiável, adaptar-se a elas. Anthony se pergunta: quem sou eu exatamente? E me parece que esta é uma questão central quando pensamos em longevidade. Anthony nos apresenta a experiência de uma nova subjetividade, que é a da pessoa idosa com demência. Que sujeito é este? Interessante notar que o filme se chama Meu Pai, portanto, ele se propõe a falar da experiência de Anne, mas o que nós vivemos ao ver o filme é a experiência de Anthony, porque ficamos absolutamente confusos e perdidos. Mesmo depois de assistir várias vezes, não somos capazes de saber quais são os fatos reais. Anne é casada, ou ela é divorciada, ou nunca se casou, mas conheceu um homem recentemente e decidiu ir morar com ele em Paris. Os diálogos de Anthony com os personagens masculinos são reais? Quais são reais? Anthony teve, de fato, uma conversa com o suposto marido de Anne, que lhe diz que eles tiveram que cancelar as férias por conta de Anthony ter brigado com a cuidadora e ter mudado para o apartamento deles? Ou este foi o seu pensamento, a maneira como Anthony está imaginando que seu genro se sentiu com a sua presença na casa deles? Ficamos meio perdidos nos diálogos e nos personagens, o que é muito perturbador. Mas me parece muito sensível da parte do escritor Florian Zeller. É muito sensível da parte dele dar este enfoque, porque o protagonista dessa questão é mesmo a pessoa com demência. É a família que precisa se adaptar a ela, apesar da enorme dificuldade que isso implica. Principalmente de como conciliar esta necessidade, que é implacável, que é inescapável, com a vida de quem está cuidando. É um grande desafio. No entanto, não há como fugir da realidade que a pessoa idosa, bem como o indivíduo em qualquer idade, regredindo para a condição de dependência absoluta, tem, da mesma maneira que o bebê, a necessidade de um ambiente sustentador que ofereça proteção contra as experiências de intrusão ou de desintegração que instauram uma descontinuidade do ser. O filme é muito rico em nos mostrar os meandros da adaptação do ambiente às necessidades de Anthony, e, na minha percepção, isso aparece através da linguagem entre os personagens e também como esses personagens falam ou não com a criança de Anthony. Digo isso me referindo à ideia de Freud de que sobrevive algo da criança em cada adulto. O infantil sobrevive no adulto, as fantasias sexuais, os desejos e as defesas frente ao desamparo. Este infantil é pano de fundo das situações de sofrimento psíquico, tanto das situações de sofrimento psíquico, quanto das possibilidades de superação dele.
Nas cenas finais, entendemos que Anthony já está vivendo na clínica há algum tempo e que tudo que se passou ao longo do filme retratou o seu processo de desorganização psíquica e de tentativa de elaboração psíquica dessa experiência. Sem conseguir se dar conta da sua doença e sem condições de compreender e aceitar a perda da autonomia, a mudança da sua casa para a casa de higiene e depois para a clínica foi extremamente desorganizadora. Sentiu-se abandonado por Anne e desprotegido. Ficou com muita raiva dela e com muito medo da raiva do seu genro ou do homem que ela havia conhecido, com quem ela ia morar, né? Sentindo-se abandonado e sozinho num ambiente desconhecido, fica tomado por angústias muito primitivas que ele não consegue nomear, completamente confuso e perdido. Uma experiência de desintegração, de despersonalização, de perda do eu, de desamparo. A obra é primorosa em retratar com muita sensibilidade a delicadeza da experiência da descontinuidade do ser, da desintegração e da regressão vivida por Anthony. Os diálogos entre Anthony e os vários personagens vão mostrando os encontros e principalmente os seus desencontros com o outro e consigo mesmo. E me remeteram a 3 ensaios de Sándor Ferenc, que é um psicanalista húngaro. Um ensaio é a confusão de línguas entre os adultos e a criança, a linguagem da ternura e da paixão. O outro ensaio é a análise de crianças com adultos. E o terceiro ensaio é a adaptação da família à criança. Em confusão de línguas entre o adulto e a criança, a linguagem da ternura e da paixão, Ferenczi se utiliza de uma metáfora para dizer que, em determinadas situações, parece haver um confronto entre 2 línguas que teriam qualidades diferentes. Uma confusão promovida por conta de uma assimetria entre o mundo do adulto e o mundo da criança. Ele dá o nome de linguagem da paixão à linguagem do adulto que perdeu seus limites, em um sentido de exagero ou de abuso. E o de linguagem da ternura ao que seria da ordem da ilusão de onipotência lúdica infantil. A ideia de confusão de línguas coloca em jogo a questão de que muitas vezes os adultos e as crianças não falam a mesma língua. Eles são estrangeiros entre si. Quando o adulto fala com a criança em linguagem da paixão e não na linguagem da ternura, quando há uma confusão de línguas, corre-se o risco de haver um trauma. E me parece que esta confusão de línguas acontece também na relação entre o adulto e o idoso que se tornou dependente, porque ele está regredido muito. O filme nos apresenta vários exemplos para analisarmos essa questão da confusão de línguas. O mais evidente deles aparece no diálogo da cuidadora com Anthony. Ela diz infantilizando-o: vamos tomar o comprimido azulzinho e te vestir. O seu favorito. Ele responde: por que fala comigo como se eu fosse um retardado? E esta confusão parece acontecer porque fica difícil saber se naquele momento está se falando com o Anthony adulto ou com o Anthony regredido em desamparo. Ele mesmo, em determinados momentos, fala na linguagem da ternura, em outros na linguagem da paixão. Justificando que não se fale com ele como um retardado, ele diz: eu sou muito inteligente, tenho uma memória de elefante. E 1 minuto depois, quando chega um homem que, na verdade, é o enfermeiro da clínica, mas que ele confunde com seu genro, de quem sente medo, ele pede para a cuidadora não deixá-lo sozinho com aquela figura, que ele vê como muito ameaçadora. Ela desconsidera completamente o pedido de Anthony, porque não vê nenhuma situação ameaçadora ali. Anthony revela seu medo da raiva do genro, imaginando a sua fala na figura do enfermeiro da clínica em linguagem da paixão. Neste diálogo, o enfermeiro lhe pergunta em tom ameaçador: responda sem muita elaboração. Quanto tempo pretende ficar aqui enchendo o nosso saco? Pretende arruinar a vida da sua filha? Ou é pedir demais que se comporte bem no futuro próximo? Anthony, aflito e amedrontado, pergunta: do que está falando? Ele responde: estou falando de você, das suas atitudes. E lhe dá um tapa na cara. Anthony, humilhado e frágil, diz: não vou permitir isso. E o genro, desconsiderando completamente a fala de Anthony, ameaça: e se eu repetir, vai fazer o quê? Anthony, em tom frágil, lhe responde: terei que enfrentá-lo fisicamente. Mas o genro continua em tom ameaçador: eu também não vou permitir você se aproveitando de todos. E lhe dá outro tapa na cara. E continua dizendo: eu acho completamente inapropriado. E lhe dá outro tapa na cara. Anthony começa a chorar e pede para parar. Anne, por seu lado, sempre fala com o pai na linguagem da ternura.
Apesar da sua raiva, da sua decepção, ela consegue se compadecer da situação do pai, consegue reconhecer seu sofrimento e sua fragilidade e busca confortá-lo, acalmá-lo. Em linguagem da ternura, Anthony expressa sentir-se como uma criança em desamparo no seu diálogo com a enfermeira, que também, em linguagem da ternura, conversa com a criança desamparada de Anthony. Vamos ao diálogo. Confuso, ele pergunta: quem sou eu exatamente? A enfermeira responde: você é o Anthony. Anthony é um bonito nome, não acha? Bonito, sim, ela responde. Minha mãe que escolheu, eu acho. Você conhece a minha mãe? Não. Anthony continua. Ela tinha olhos tão grandes, estou vendo o rosto dela agora. Ela era. Eu espero que ela venha me ver algum dia. Acho que ela vem? Mamãe, você estava dizendo que ela me visita aos fins de semana? A sua filha, retruca a enfermeira. Não, responde Anthony, que começa a chorar soluçando e chama mamãe, mamãe, chorando muito, suplica. Eu quero minha mãe, eu quero sair daqui, peça para minha mãe vir me buscar. Eu quero ir para casa e chora em desespero. O que foi, Anthony? Qual o problema? Diz ela com delicadeza. Eu sinto que estou perdendo todas as minhas folhas, diz ele com tristeza. Suas folhas, ela replica. Sim. Como assim? Diz ela, convidando-o a falar mais sobre isto. Ele segue dizendo: os galhos, o vento e a chuva, eu não sei mais o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Toda essa história de apartamento, não tenho mais um lugar para encostar a minha cabeça. Mas eu sei que meu relógio está no meu pulso, isto eu sei, para a viagem. Senão eu não sei se eu estaria pronto para. A enfermeira, percebendo que ele está entrando num assunto que o deixa ainda mais angustiado, lhe estende a mão, oferecendo apoio e convidando-o a se aproximar dela. Eles sentam na cama, chorando e soluçando, ele aconchega a cabeça no peito dela. Ela, buscando organizar seus pensamentos, lhe diz com ternura: primeiro vamos te trocar. O que acha? Sim, ele responde, ainda chorando. Vamos te vestir e dar uma volta no parque. Tudo bem? Diz ela, trazendo um pouco de alegria àquela situação de tanta tristeza. Entre soluços, ele responde: tudo. Então ela continua buscando integrar o discurso dele. Vamos ver as árvores e todas as folhas. Depois vamos voltar para cá e comer alguma coisa. Ele, já um pouco mais calmo, responde: sim. Ela continua: depois você pode tirar um cochilo, tudo bem? Sim, ele responde mais uma vez. Então, a enfermeira, aconchegando-o no seu peito e buscando reassegurá-lo de que ele não está sozinho e de que o mundo pode lhe oferecer alguma coisa boa, segue dizendo com ternura: depois, se você estiver bem, podemos dar uma volta na praça. Só nós dois, porque o dia está muito bonito hoje. Está sol lá fora. E temos que ir entrando, e temos que ir enquanto está sol. Temos que aproveitar esta oportunidade, porque o clima nunca fica assim por muito tempo. Ele, ele concorda, dizendo: então vamos nos trocar, tudo bem? Não, não, diz ele, demonstrando medo. Diz ela, mais uma vez, falando com a criança de Anthony: vamos lá, querido, está tudo bem, vamos lá. E segurando-lhe com os braços em volta dos ombros de Anthony, balança-o levemente, como se estivesse embalando o sono de um bebê, e diz baixinho: calma, calma, vamos lá. E transmitindo-lhe segurança, diz: você vai se sentir melhor em alguns minutos, eu prometo, vai ficar tudo bem. Ele mantém a cabeça apoiada em seu peito, mas já não está chorando. Esta é a cena final do filme. A câmera passeia lentamente até a janela e focaliza a vista, que era a copa das árvores e o vento balançando lentamente os galhos e as folhas. Revela-se assim que Anthony se confunde com as árvores que ele está vendo na janela. O retrato da perda do eu. Este diálogo é muito tocante e não podia haver melhor ilustração, no meu entender, do que seria falar no adulto. Falar com a criança na linguagem da ternura é hospitalidade. Hospitalidade é o termo que o psicanalista Daniel Kuperman usa para designar o primeiro tempo de um modelo de ética do cuidado que ele propõe baseado na teoria ferenciana. Ele usa o termo hospitalidade fazendo uma analogia entre o cuidar e o recepcionar um estrangeiro. O estrangeiro precisa ser acolhido e, como ele fala outra língua, precisamos falar a língua dele. Quem sofre e está precisando ser cuidado também está falando em outra língua.
precisa ser acolhido e de ajuda para colocar em palavras as experiências determinantes do seu sofrimento, precisa de ajuda para se expressar. No caso de Anne e de tantas pessoas que estão cuidando de um familiar, coloca-se o desafio de conseguir falar consigo mesmo e com esse estrangeiro tão familiar e que se transformou aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa com demência que você está cuidando. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e depois a gente vamos conversar mais sobre esse tema. Muito bom, Obrigada. Glória. Obrigada. Patrícia? Parabéns, Glória. Foi Muito muito, obrigada, Pat. foi muita generosidade sua trazer a teoria e a beleza do filme. Você fez um casamento bacana aí. Obrigada. O que eu vou falar podia ter assim um título como Sentado à beira do caminho. Talvez meus 4 irmãos contassem essa história de um outro jeito, variando a cronologia dos fatos, conforme cada um deles percebeu a perda em vida do nosso pai sensível, criativo, inquieto, popular e que encarnava na conservadora Uberaba de Minas Gerais o movimento da contracultura. Jorge, que é o meu pai, fez 2 emissoras de rádio, daquelas que tinham programa de auditório, era uma farra. Ele comentou futebol em jornal, ajudou a fundar um canal de televisão e, em plena ditadura militar, ele realizou festivais de músicas e apoiou teatro. Não sei por que exatamente ele criou também uma escola de química, não tinha nada a ver com ele. Gerenciou a Caixa Econômica de Minas Gerais, foi dentista, advogado e o primeiro diretor da Faculdade de Comunicação, onde eu fui estudar mais tarde. Eu me lembro que ele escrevia crônicas da vida cotidiana que eram poéticas, mas de tão verdadeiras, as crônicas transpiravam, se moviam em carne, osso e espírito. Meu pai era um ótimo intérprete dos sentimentos humanos. Eu vou contar a história a partir dos marcadores de que me lembro e do que mais me atravessou diretamente. Acho que a última vez que o vi sendo ele mesmo ocorreu em setembro de 1980. Repentinamente, eu anunciei a meu pai que me casaria dentro de 2 meses. Eu tinha 21 anos, trabalhava como repórter em um jornal do interior, era líder estudantil e cursava psicologia. Meu pai estava, então, com 52 anos. Isso mesmo, 52 anos. Mas ele já começava a perder a exuberância. Mesmo assim, com sua elegante ironia e seu bom humor, ele me respondeu: tá certo, se case. Felizmente, esse já é um país de divórcio. E nós caímos na risada, porque o divórcio ele era uma novidade, tinha sido instituído 3 anos, apenas 3 anos, antes daquela inesperada decisão de me casar. Como a experiência de adoecimentos, nós sabemos, não marcam apenas o corpo, e o corpo não é tudo na doença, devo registrar que a vida psíquica de meu pai foi quase toda mediada pelo coração. Ele tinha um problema cardíaco resultado de um reumatismo infeccioso, que o atingiu ainda muito pequeno. Numa família árabe que saiu do Líbano fugindo da fome e perdeu 2 filhos para a febre tifoide, tão logo chegou ao Brasil, o cuidado com o Jorginho tornou-se quase um culto à sua enfermidade. Era o assunto mais valorizado na casa. Ele foi coberto de mimos até por parte de seu irmão caçula, de quem ele tirou o berço e o calor da cama da mãe. Meu pai dormiu ali até a adolescência. Todas as vontades dele, na meninice, eram atendidas assim prontamente, na tentativa de compensar as brincadeiras que ele não podia brincar
e as guloseimas que não lhe convinha comer. Incomodado com as privações, aos 4 anos, subiu num armário, pegou uma arma, segurando-a entre as mãos, dirigiu-se à venda da esquina. Apontou o velho revólver do seu pai para o dono da venda e ordenou: me passa o pastel, agora. Antes dos 5 anos, em uma única noite, ele aprendeu a ler com a sua irmã mais velha. Foi dormir de manhã, depois de recortar letras do jornal e formar um monte de palavras. Volto à cronologia. Uma cronologia de escuro e de esquecimento, ou a Grande Derrocada. Em 1981, meu pai, que era vibrante, alegre, festivo, sofreu um enorme baque no trabalho. Se viu obrigado a afastar-se e acabou se aposentando precocemente aos 53 anos. Àquela altura, ele já estava fora do que ele mais gostava, da comunicação, de falar ao microfone e de publicar crônicas. Em 82, nasceu meu filho Moreno. E eu me elegi vereadora em uma eleição geral muito marcante. Além de votar em vereadores, prefeitos e deputados, pela primeira vez desde que a ditadura militar se impusera, os brasileiros foram às urnas naquele ano para escolher governadores e senadores, quando até ali só eram indicados biônicos. Meu pai não se entusiasmou nem um pouco com aquela enorme festa cívica. A gente estranhou demais. Ao contrário, mostrou-se apático e acuado pelos fantasmas que já o rondavam, mas nós não sabíamos. Para minha surpresa, ele se opôs à minha investida eleitoral. Não queria que eu me metesse na política, porque ele tinha medo de que eu me expusesse demais, que eu fosse presa ou acabasse sendo morta numa cidade machista e que recebia com pompas o general Figueiredo, que era o presidente da ocasião, de plantão, na verdade, né? Meu pai parecia estar diante de uma desorganização que, naquele momento, começou a andar mais rápido. E os seus controles já não eram tão eficazes, por exemplo, diante do quadro depressivo no qual mergulhou quase sem defesas. Eu me mudei para São Paulo em 1985. Meu pai e minha mãe vieram me visitar dias depois. E ele, ao sair para tomar um café, sofreu um mal-estar que, para resumir, terminou dias depois na mesa de cirurgia para trocar sua válvula mitral por uma metálica. Ele não queria aquela intervenção. Não queria e relutou muito, mas acabou cedendo por pressão familiar. O freio de mão com o que segurava tudo lhe escapou nessa operação, que, na verdade, tipificou a descida ao abismo. Até ali, meu pai vinha se protegendo do ridículo, camuflando pequenos lapsos, tentando não ser flagrado em qualquer derrapada mental. Ele era muito inteligente, usava estratégias e conseguiu ocultar a confusão com datas, a falta de clareza com certas questões da rotina. Eu estranhei quando ele me pediu companhia para ir escolher um carro novo. Na verdade, queria que eu conferisse os cálculos do parcelamento do veículo. Também me carregou a tiracolo até a funerária, onde foi encomendar o enterro do meu tio Salim. Me disse que ele estava muito triste com a morte do irmão e que se atrapalharia para fornecer os dados. Então, preenchi o formulário com nome completo, filiação, data de nascimento, dia da morte do tio Salim. Os documentos estavam todos nas mãos do meu pai, mas ele não conseguiu administrar aquilo e se explicou.
Eu não sei o que acontece comigo nesses momentos, eu sofro uma angústia, um sofrimento terrível. Muito bem, no dia 2 de janeiro de 1987, eu estava organizando a mala para voltar a São Paulo depois das férias de fim de ano. Vi meu pai abaixar-se bruscamente e pegar o rosto do meu filho que brincava no chão. Com os dedos, meu pai puxou as pálpebras, deixando saltado o olho do meu filho. Mirou firmemente, como se analisasse a pupila do lado esquerdo. E só soltou quando eu perguntei assustada: O que houve? O que você está vendo de errado aí, pai? E ele se surpreendeu com a própria atitude e, desconcertado, sem querer me alarmar ainda mais, me disse: Eu vi umas coisas. Que estranho, mas já passou. Eu tive a impressão que se tratava de algo como alucinação. E isso se completava com o que eu já vinha suspeitando. Apenas os pés do meu pai estavam no chão, enquanto a cabeça dele vagueava por outros lugares distantes e insondáveis. Convenci minha mãe de trazê-lo a um neurologista de São Paulo, além de seguir com a peregrinação que eles já estavam fazendo por cardiologista, clínico geral, psicólogo e médium espírita. Eu nunca tinha ouvido falar em Alzheimer. Aliás, nem os médicos que cuidavam dele em Minas Gerais sabiam do que se tratava. Eu deixei meu pai ouvindo música no meu apartamento aqui em São Paulo e fui buscar o resultado no consultório do neurologista, que, além de ser um grande profissional, ele é um amigo querido do meu pai de longas décadas. Para mim, o resultado, a revelação, soou como uma sentença. Ouvi também um vaticínio cruel quando eu perguntei que riscos representava aquele mal para o qual não havia e ainda não há cura, mas naquele tempo não havia nenhum remédio. E o médico resumiu assim: seu pai pode sair e, no lugar dele, chegar à sua casa a notícia de que morreu por ter caído no trilho do metrô. Não se tratava de um velhinho acamado que ficava de pijama em casa o dia inteiro. Como é que eu poderia mantê-lo em segurança? Foi um desespero na minha família inteira. Meus irmãos, naquela época, a AIDS estava muito falada. E o mais novo dos meus irmãos, ele disse assim: mas isso é mais grave do que AIDS? Eu disse: certamente. Bom, meu pai, ele era ainda nesse período alguém que tinha conexões com cinema, com arte. Então, ele gostava de sair, era muito difícil mantê-lo trancado. Mais de uma vez, minha mãe pediu socorro a vizinhos ou à polícia para encontrar Jorge numa rodovia perigosa ou num bairro muito distante. Ele saía com seus passos ligeiros, perdia a noção e perdia o endereço. Para minha mãe, muito bonita nos seus 51 anos, foi um míssil que lhe partiu ao meio. Inaugurou-se um entra e sai de gente para ajudá-la a cuidar de seu único e de seu grande amor. Gente para acompanhar meu pai na rua, dar banho, depois pôr comida na boca, depois trocar fraldas. Só que esse processo de desintegração foi muito injusto com ele e veloz demais. Não sabíamos nada sobre como cuidar de alguém com Alzheimer quando o diagnóstico chegou. Eram anos 80. O ambiente sustentador de que falou Glória em seu brilhante trabalho possibilitou que meu pai se transportasse do escuro, do buraco ermo da memória, para um lugar com um rasgo de luz, um pingo de dignidade. Mesmo próximo de não ser mais quem havia sido,
se desmanchando a olhos nus, ele estabelecia alguma conexão de afeto. Enquanto ele falou, enquanto pôde juntar palavras, meu pai cantou. Música para um grande discotecário de rádio que buscava os discos diretamente na gravadora antes deles estourarem nas paradas de sucesso, música era o principal ponto de contato com os filhos e com a sua mulher. Já havia esquecido os nossos nomes, não sabia mais escovar os dentes, mas quando alguém começou a cantar na cozinha, eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia, de repente, você volte para mim. Meu pai se abriu num riso, encarnou um Erasmo Carlos e entoou: preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Passou a ser assim. Sempre que ele parecia mais perdido, distante e muito perto do ponto de não retorno, alguém cantava alguma coisa. Ele reconhecia todas as letras, todas as canções, e declamava ou cantava a letra inteira. Talvez estivesse nisso uma tentativa de integração psicossomática. Será? Não sei. Eu vou deixar uma provocação aqui para a ética do cuidado. A luta deve incluir, evidentemente, cidadania, políticas públicas para a pessoa idosa ou com demência. Deve incluir planos que contemplem também o cuidador, na verdade, a cuidadora, porque no Brasil, 60% dos lares, quem cuida das crianças, da comida, da roupa, do cachorro, dos mais velhos e dos dementes, é a mulher. Se o trabalho de cuidar precisa ser contabilizado como riqueza. Essa teoria não é minha. Precisa ser integrado no PIB. Ela move, essa mulher, um tipo de economia, a economia do cuidado, suprindo a falta de investimentos do Estado. Não podemos perder de vista que meu pai pôde cantar à beira do caminho e a maior parte dos idosos do Brasil não conta sequer com gratuidade no transporte coletivo. Não há acessibilidade para cadeiras de roda, de bengala nas nossas ruas e vielas. Não há projetos consistentes de lazer e de educação para a população idosa. A primeira delegacia que é extinta quando o Estado quer poupar verbas é a delegacia do idoso. O velho preto e pobre passa muito mais por tudo isso, sendo tratado mais como trapo do que como gente. Acho que, quanto a isso, concordamos todos. A provocação que eu quero deixar é no sentido de dizer que a medicina, que ajudou o ser humano a nascer, tem a obrigação de ajudá-lo a morrer. Ouvi algo nessa direção pela primeira vez há pelo menos 20 anos, do padre Anísio Baldessim, que foi capelão do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e por muitos anos ele viu muita gente precisando, querendo partir, enquanto os médicos tentavam manobras infrutíferas de reanimação. Se refletirmos com generosidade e compaixão, vamos concluir que a Constituição brasileira nos garante o direito à vida, mas é completamente omissa no direito de decidir pela nossa morte. É preciso ter coragem para pensar nisso. Eu não quero viver 10 anos, 15 anos com Alzheimer. Quero que, se eu chegar ao ponto de não retorno, quando o corpo vira apenas parte do luto de outros, eu quero que seja respeitada a minha vontade. Que me seja permitido o direito de morrer em paz, numa ortotanase sublime e libertadora. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Que muito emocionante o relato. Muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente a tua história. Comentários, perguntas, reflexões? Tá aberto, tá? Para perguntas e comentários. Muito obrigada, Patrícia, por compartilhar essa sua experiência. Incrível o seu relato, incrível. Foi parecido com a experiência do filme, te ouvi falar. Realmente. Acho, Glória, que é parecido com a experiência do filme, mas é parecido, é igual, é muito semelhante às nossas experiências, né? Seja com os pais e muitas vezes com os maridos. E na minha experiência isso é diferente. Eu vivi tudo seguidinho, né? Perder a mãe, alguns anos depois uma sogra, que era uma pessoa muito próxima, depois o meu pai, e depois a doença do meu marido. Então, assim, é um suceder, né, de cuidados, perdas, aprendizados. Mas eu acho que tanto o filme como que você relatou, Patrícia, é a vida, né? É um momento, é um período da vida. E não tem escapatória. Tem quem escape, não passa por isso. Tem quem não escapa. Tem sido uma experiência muito comum, né? É impressionante quantas pessoas estão passando por isso, Uhum. né? A nossa geração, particularmente, realmente é muito comum. E a gente está precisando inventar o que fazer, né? Como, como passar por essa experiência, porque, na verdade, é, se o cuidador, né, se quem cuida não estiver bem, se aquela experiência não estiver fazendo sentido para essa pessoa que está cuidando, não vai dar certo, né? Ela não vai conseguir cuidar também, né? Então, é um grande desafio, porque realmente precisa se inventar uma maneira daquela experiência fazer sentido, que seja integradora, que seja enriquecedora para até para ela conseguir cuidar. Eu acho que eu estava precisando de uma psicanalista aqui para me ajudar no seguinte. Eu não sei por quê, eu parei o relato aqui. Eu ainda tinha um trecho para contar. E por que que eu omiti esse trecho? Eu não sei. Que maluquice, não? E Esse você não quer texto. contar esse trecho, Patrícia? Então, se alguém fizer uma interpretação ao final, viu? Então, eu disse da questão da ortotanásia, né? Ortotanásia. Uhum. Mas eu dizia aqui no texto que isso não aconteceu com meu pai, ele não pôde escolher, né? Nem pelo cuidado paliativo, né? E ele acabou se desprendendo do corpo muito depois de ter sido vencido nessa luta em glória, pelo menos uns 4, 5 anos. Eu não tenho certeza, pode ser assim uma fantasia da minha parte. Pode ser mais desejo do que realidade, ou é uma tentativa de apaziguar meu coração, isso que eu vou contar agora. Meu pai estava na cadeira de rodas, com as mãos fechadas, os punhos para dentro e os pés meio pendurados. Eu olhei seu rosto magro e busquei seu olhar distante até ficarmos de frente um para o outro. E eu lhe disse, pai, você já sofreu demais, pode ir. A gente já entendeu tudo, a gente está bem, você pode ir embora. Não precisa mais insistir no que não vale a pena. Eu beijei sua testa, voltei com os meus filhos para São Paulo. Foi a última vez que nos vimos. Penso que naquele momento em que meu inconsciente tentou se comunicar com o dele, meu pai se sentiu liberado para morrer. Poucos dias depois, aos 67 anos, e nos braços do meu irmão mais velho, que não tinha 30, desligou-se aliás, já tinha 30,
esqueçam, desligou-se em uma pneumonia que os antibióticos não conseguiram debelar. Quando chegou a notícia de sua morte, eu fui tomada por um alívio, uma alegria, um ânimo novo. E eu o imaginei sorrindo, cantando, com o seu corpo íntegro e o seu olhar expressivo, como havia sido no passado. A imagem não era mais a do estranho corpo demente. Faltavam poucas horas para o enterro. Então tomei a estrada com a sensação de que amar significa também ajudar a partir, que é o que eu espero que aconteça comigo. Isso me lembra, Patrícia, eu vi alguns relatos de médicos falando justamente sobre isso, que as pessoas não têm mais condições, né? Já não tem mais uma vida acontecendo, mas a família de alguma forma segura, né? E os médicos relatando várias histórias de vários pacientes que depois que a família foi lá e falou, assim como você falou, os pacientes se foram. É quase uma libertação mesmo de dizer, ok, tá tudo bem, você pode ir, e eles relatando, e eu achei tão interessante esse cuidado da família de dizer, tá tudo bem, e a pessoa finalmente conseguir, né, se deixar esse corpo que já não tá mais funcionando, né? E pensando também em relação às duas falas, né, e nas nossas vivências, tem uma questão que aquela pessoa que a gente tem como pai, como mãe, já não existe mais com a demência, né? Então nós temos que aprender a amar aquela outra pessoa que está na nossa frente, que para uns ficam doces, mais amáveis, para outros tornam-se mais agressivos. Então a gente tem que estar o dia a dia vivendo e convivendo com uma pessoa que a gente vai conhecendo ao longo dos meses, dos anos, né? Também tem isso, a gente também poder estar aberta para conhecer essa pessoa que vai demenciando, que esquece os nossos nomes, que nos confunde, que não sabe mais quem somos nós. Às vezes tem mais proximidade com o cuidador, com a cuidadora, do que conosco, que às vezes somos filhos. Essa é a minha experiência. Eu queria comentar uma coisa, em primeiro lugar, parabenizar as apresentadoras, muito emocionante, muito tocante, traz um problema tão atual e importante ser discutido, teoricamente, psicanaliticamente, politicamente, socialmente, e os trabalhos de vocês duas abordam todos esses aspectos, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a angústia do cuidador em tentar convencer o idoso com o Alzheimer que aquilo não aconteceu, né? Então, mas você já falou, como se fosse, quando a gente assiste de fora, quando a gente vive de dentro, também tive uma mãe com Alzheimer, quando a gente vive de dentro é por angústia. Quando vive de fora, parece tão insólito, né? Mas a pessoa não sabe o que o outro está com Alzheimer, né? Muitas vezes no filme a Anne, não, pai, mas isso e aquilo, tentando convencer e contar qual era a realidade, como fosse uma esperança infantil de que aquilo fosse desmanchar aquele momento tão terrível de que o pai indo, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, e só aproveitando contar um pouquinho da minha experiência, tive uma experiência parecida com a da Patrícia, de em algum momento de ver minha mãe muito debilitada, dizer para ela que estávamos bem, que ela podia partir, e ela foi alguns dias depois mesmo. Eu tive ao longo da vida algumas dificuldades de relacionamento com minha mãe, e quando ela demenciou e viveu uma fase de ficar muito doce, foi uma fase muito especial entre nós duas, que eu guardo uma lembrança muito boa. Vou contar isso. Então, sobre a questão, se vocês quiserem me comentar. Fala da tua experiência, Patrícia. Então, é isso aí. Acho que a Aline falou tudo. É difícil, né? Assim, você vê a pessoa fazendo coisas absolutamente estranhas e você dizer, não faça, você não está vendo, né? É uma lida que não é fácil, porque você tem em mente que a criança, você
colherá fruto. A gente é muito nesse sentido, eu te dou e você me dá, né? Estou cuidando dessa criança e amanhã ela vai me dar alegria, tá, 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 tá. Mas é uma luta em glória o cuidado com o idoso, porque dali não sairá mais nada, né? Então, algumas coisas eu leio e eu fico achando bastante hipócrita muitas vezes, sabe? Por que essa pessoa está dizendo isso? Não é verdade. O cuidador sofre muito, é tomado por uma decepção, por uma fraqueza, e é preciso entender isso. A minha mãe falava de uma solidão, assim, de uma solidão incrível, ela é muito era muito nova, não é? E era preciso compreender, porque era uma solidão mesmo, né? Enorme. E não há o que fazer. Não há o que fazer. Então, eu acho que entender que aquilo é pesado demais, é desumano muitas vezes, a lida eu acho que a gente apazigua o cuidador, sabe? Quando fala assim, mãe, eu entendo, é duro, mãe, eu sei, pode xingar, pode falar, pode chorar, você está de saco cheio, eu entendo. Ela tinha medo que a gente julgasse ela, sabe? E, e, e ela estava esgotada. Tirou licença do trabalho 300 vezes, estava esgotada, né? É um trabalho por anos, dia e noite, muito complexo. É bem complicado porque, né, de repente, o cuidador conciliar a vida, né, a própria vida com os cuidados é sempre muito, muito complicado, né? Mas é preciso fazer isso e realmente é preciso ter suporte, né? A demência é uma doença cara, precisa, se não há o suporte financeiro, a coisa fica ainda mais complicada, né? Mas é preciso ter todo tipo de suporte, né? Buscar o que é possível, o cuidador se cuidar, né? Que parece uma coisa tão piegas, mas é uma grande realidade, né? Porque às vezes fica muito complicado, porque as demandas são tantas, né? Acho que são infindáveis mesmo, né? Como aparece ali no filme, e elas vão aumentando, né? E fica difícil de colocar limite o tempo todo. Acho que precisa se reorganizar, né? Parece que uma semana não é igual à outra, é, vai mudar, as necessidades geralmente vão aumentando, então precisa ter muita flexibilidade psíquica, lidar com o imprevisível, né? Pensar que isso faz parte, que eu não sei como é que vai ser a semana que vem, mas aí, quando chegar, a gente vai ver o que a gente vai fazer para se organizar, né? Acho que tem que ter muita flexibilidade psíquica também para conseguir ir se reestruturando, se reorganizando e encontrando um sentido nisso, né? Óbvio que isso vai passar muito pela relação que você tem com a pessoa quem você está cuidando, né? É, é óbvio, quem não foi cuidado, é muito difícil cuidar se você não foi cuidado por aquela pessoa, né? É, se houver gratidão, acho que a coisa fica muito mais fácil, mais fácil não, né? Fica um pouco menos difícil, talvez, né? Mas é realmente um grande desafio mesmo, né? E acho que, assim, espaços, né, de trocas de experiências são muito importantes, né? Eu tenho visto também no Instagram, né, alguns perfis que são interessantes. Tem um perfil, o Bom do Alzheimer, por exemplo, que eu acho extremamente interessante, não sei se vocês conhecem, que vai falando de situações e falando de estratégias para lidar com as situações. Isso também é importante, porque vai ajudando, né? A troca de experiências realmente é muito Oi? importante, e poder falar, né? Sobre como está tendo essa experiência, como a Patrícia falou, como é importante poder ter um espaço para que a mãe pudesse falar do desconforto dela. Isso é integrador, né? É necessário, né? Não dá para a pessoa ficar só no cantinho, sofrendo sozinha. Isso realmente impossibilita, inviabiliza a situação, né? Você queria falar, Sônia? Quando você falou,
me veio a ideia, a experiência, que eu acho que é extremamente complicado, que você tem que ir fazendo em relação a quem está doente, você tem que fazer um luto em vida, um luto Isso. de alguém que não morreu, e que está Uhum. morrendo, e que não tem Exato. data para morrer, pode levar 1 ano, 2. Mas acho que o Exatamente. fundamental, para mim, fundamental é você encontrar um espaço, né? Então, ter uma vida própria, ter construído alguma coisa que não está só dependendo da família. No caso do pai, da mãe, tem pessoas que convivem, né, com os pais até eles ficarem idosos e morrerem, que cuidam. Então, eu penso que é uma experiência muito difícil, né? Mas, sim, acho que poder preservar seu espaço, sabe? O tempo que você não esteja cuidando, isso implica em uma condição financeira que ajude, né? A poder ter alguém que te substitua e cuidar o tempo todo, eu acho que é impossível. Eu não teria a menor condição. Mas acho que Uhum. até pessoas que não têm muito recursos, eu acompanhei uma pessoa da família, eles faziam um revezamento, né? Moravam num prédio, num condomínio que tinham muitos apartamentos, então tinham pessoas lá que ajudavam, né? Então faziam um período, 2, 3 vezes por semana, outras pessoas no outro, e acertavam entre eles, né? Isso é a única forma de você preservar um espaço próprio, né? Oi, eu queria agradecer essas apresentações tão delicadas, tão sensíveis, tão emocionantes, né, da Glória e da Patrícia. E eu tenho me deparado com pacientes que estão passando por esse tipo de situação. E um pouco em cima do que a Sônia acabou de comentar, é, eu percebo muito uma dificuldade em fazer isso que a Sônia chamou de luto, né, que seria como poder se despedir em paz, com tranquilidade, desses entes queridos que se tornam outras pessoas, né? Então, se despedir também dessas imagens, né, de pai, de mãe, que tinha. No relato da Patrícia, isso aparece assim com muita força, né, que o pai dela era um e depois da doença virou outra pessoa, e como é difícil e causa enorme sofrimento, né, poder fazer esse luto, poder guardar dentro de si essa lembrança, né, dessa pessoa com quem ela conviveu e ama, e poder tentar acolher esse pai ou essa mãe nessa nova circunstância, e às vezes com alterações muito grandes de comportamento. E não sei se for possível para a Patrícia ou para a Glória falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria legal. E, mais uma vez, agradeço muito o relato de vocês, muito tocante, viu? Parabéns pelos trabalhos. Obrigada, Ellen. Na verdade, são muitos lutos, né? Porque são várias mortes ao longo da doença, né? E são muitos lutos. E acho que tem uma questão bem complicada, porque também, quer dizer, o luto antecipatório é uma vivência muito difícil, né? Dolorosa, gera muita culpa, porque chega um momento que você começa a ver que não tem mais sentido. Que sentido tem a vida daquela maneira? Acho que a Patrícia falou bastante disso, né? Eu também, na minha experiência, minha mãe, ela teve uma afasia total e ela não falava, não nem se movimentava. Depois ela perdeu também a possibilidade, a alimentação também foi feita pela gastrostomia. Então, ela não tinha nem a possibilidade de recusar a alimentação, né? A comunicação dela ficou restrita ao olhar, né? Então, ela podia ou não atender ao nosso chamado,
né? Ela podia olhar para a janela ou para a televisão, era a única coisa que restou para ela, né? E, então, ficava pensando, gente, o que que mantém também essa força vital, né? Então, fica uma questão, né? E fica uma ambiguidade muito grande, né? Uma culpa, porque, na verdade, você tem desejos de que a morte ocorra, né? Então, acho que é um processo também muito mobilizador, porque fora todo o trabalho concreto, todas essas questões que a gente acabou de falar, tem isso que é muito mobilizador, né? É muito difícil de lidar, né? Com a culpa, pelos desejos de morte. Major levantou a mão? Bom, primeiro, parabenizar as duas apresentações, muito bem articuladas, muito emocionante, né? Corajosas demais, eu fiquei pensando, né? Olha, a Patrícia de uma coragem e de uma beleza, né? Poética a apresentação dela. É, e a Glória, você tirou um peso, Glória, porque quando eu estava assistindo o filme, eu falava, gente, será que eu estou ficando maluca? Essa sensação que eu ia tendo, porque é realmente muito bem feito. E eu já havia assistido esse filme muito tempo atrás, logo que lançou, reassisti e fiquei muito confusa mesmo, muito angustiada, tomada com aquilo, todas aquelas sensações. E eu imagino quão duro é para quem está ali na linha de frente, né? Imagino quão difícil é. E eu fiquei pensando aqui, se vocês que escreveram, talvez tenham pesquisado, se tem alguma informação de aumento dessa patologia, se tem alguma prevalência em algum país, eu fiquei com essas dúvidas, essas questões aqui. Eu posso falar? Glória, quer falar? Não, pode falar, Patrícia. Então, assim, você falou em linha de frente, né? Mas tem também a linha de fundo, né? Depois que meu pai morreu, eu estava dizendo aqui, a gente era muito novo, né? Meu irmão mais velho tinha 35 anos quando meu pai morreu. A gente ficou com aquela coisa assim, bom, e nós? Porque naquela época tinha um monte de pesquisa apontando para uma possível questão de hereditariedade. Então, a gente troca informação sobre Alzheimer. Alguém que descobre uma pesquisa nova manda. E o que a gente nota, na verdade, o que que é? O diagnóstico passou a ser mais comum. Por exemplo, a primeira pessoa que eu conheci com Alzheimer foi meu pai e foi também a pessoa mais nova que eu vi, né? O que que a gente vê? Que hoje o diagnóstico é muito rápido, é muito mais fácil, né? Naquela época não tinha nada, os médicos não sabiam diagnosticar, não tinha protocolo, né? Então, existe um número muito grande e é crescente no mundo inteiro, não tem uma prevalência assim, os países pobres, os países ricos, ou pessoas que usam menos a capacidade intelectual do que outras, adoecem mais forte. Bobagem, meu pai tinha uma capacidade intelectual que. Então, o que a gente nota é que o diagnóstico mais fácil e a quantidade de pesquisas que trouxeram os remédios, né, acabaram dando maior visibilidade para essa questão, né? Eu não saberia te dizer em que região do mundo isso é mais presente, porque eu acho, pelo que eu leio, que é um mal que atinge países ricos, pobres. A questão está entre a oportunidade de diagnóstico ou não. Um velho de um país africano que sequer tem comida, ele não será diagnosticado com Alzheimer, ele vai ficar lá. Então, essas questões também de economia, né, macroeconomia, inclusive, perpassa a questão das doenças, da ciência. Obrigada. Eu fiquei assim, impactada com a vivacidade e a riqueza do seu pai, né, que era tão jovem,
E no filme também a gente tem a sensação clara de que aquele homem era um homem muito intelectualizado, né, com padrão de vida bom também. Enfim, né? Muito obrigada, gente. É, as apresentações foram assim maravilhosas, esclarecedoras, e a gente fica preocupado, né? Muito obrigada. Cristiane, Eu quero parabenizar a Glória, minha amiga, que eu acompanhei, né, processo, né, tenho, enfim, muitas das coisas que Glória foi compartilhando, enfim, eu tive a oportunidade, né, de, enfim, escutar em algum momento, né, conversar, e também fiquei muito tocada pelo relato da Patrícia, né, e é interessante que é uma apresentação que eu não esperava que fosse tão angustiante assim, né? Porque toca em questões pessoais, né, da gente, no o que nos reserva, né? Enfim, porque tem os pais que ficam, né, doentes ou vão perdendo né, as possibilidades, mas colocam as questões que para os filhos que são a geração seguinte, agora, né, que faz a gente se perguntar o que nos aguarda, né? A Patrícia falou da ortotanásia, né? Enfim, mas eu fiquei então, com questões também referidas, qual é o papel? Aí eu não sei se sai um pouquinho do tema, do psicanalista ou do psicólogo, não importa, para a pessoa que está sofrendo esse processo de demência, né? Que sentido teria, né? Porque a Glória estava falando da mãe que até o final da vida teve uma manifestação, eu vou chamar assim, sujeito, né? De que com o olhar ela podia, quer dizer, no entender de quem está de fora, fazer algum tipo de escolha, né? Eu lembro da gente ter, enfim, conversado e Glória falar em algum momento, ela fechava os olhos, enfim, poder ter algum mínimo de escolha. Então eu fiquei pensando qual que também seria o papel, né, do profissional de tratamento de, enfim, de saúde, da saúde mental, com essa pessoa, né, que vai tendo a perda, né, enfim, da sua vida, né, e se transformando num fardo, porque eu acho que tem uma coisa bem difícil, né, que são os desejos de morte dessa pessoa, né, porque essa pessoa vai conduzindo os cuidadores a uma perda e luto da sua vida, um empobrecimento extremo, né, que eu acho que quando, enfim, acho que é um pouco delicado falar, né, porque a gente está falando de pessoas queridas, né, mas quando, enfim, um pai e uma mãe que requereram muito cuidado, né, a gente abrir mão de muita coisa para poder estar com eles, para poder, não precisa nem ser a demência, né, no momento que esse pai ou mãe, enfim, se vai, realmente tem uma liberação para viver a própria vida, né, então essa questão de que muito dessas falas, né, de que a gente fala, né, porque o pai e a mãe podem ir, que vamos ficar bem, eu acho que no fundo existe esse, ou exige a gente pensar que possa ser assim, vai embora porque não te aguento mais, né, me libera disso, né, e eu acho que a gente toca em questões muito delicadas, porque é como que fosse absurdo, né, a gente poder falar desse desejo de morte desse outro. E me lembra muito, né, por exemplo, o trabalho com crianças autistas, né, eu atendo crianças, então um outro, enfim, é um outro campo, mas que se aproxima muito, né, quando a criança demanda, né, um cuidado extremo, quando a criança não fala, quando a criança não tem controle esfencteriano, enfim, e vai tendo
né, dessa criança está pautada por perdas significativas e totalmente voltadas às escolhas para esse que fica demandando, né, em extremo. Então, ou então, por exemplo, o desejo de morte de uma criança que nasce com alguma síndrome, alguma coisa, e a criança ideal que não corresponde ao que os pais, né, gostariam, e como conviver com esse desejo de morte. Eu acho que isso é bem pesado, é bem difícil, né, e eu também não tenho, assim, eu gostaria até de saber o índice, né, por exemplo, de suicídios entre cuidadores, né, ou entre depressões graves, porque eu acho que, então, é um tema muito pesado. Eu não pensei que fosse me levar a pensar tanta coisa assim difícil, né? Eu acho que vocês trataram de uma maneira muito bonita, né? Com cuidado, com delicadeza, mas tem um lado que é um lado muito difícil, né? É, que é da morte, da pulsão de morte, que é da destruição, que é da, né? Ó, Bem, tá falando aqui, acho que é a Heloísa, que não conseguiu pôr a mãozinha, então a Rosiana põe depois a Eu Heloísa, Malu. já vou colocar ela na fila aqui depois da Então, Patrícia. Ó, depois tem tá, a Naná, a Patrícia. Eu vou ler a pergunta da Márcia, que está no chat, e depois a Heloísa, tá? tá. Então, falando sobre isso daí, a minha posição foi muito cômoda. Eu morava a 494 quilômetros do olho do furacão. Eu morava em São Paulo e a minha mãe estava lá do lado do meu pai o tempo todo. No final, o meu irmão mais velho estava morando na casa com a minha mãe. Tinha lá fisioterapeuta, cuidador, né? Mas meu irmão foi para lá com a mulher dele e uma filha pequena. Evidentemente, o desejo de morte, não só para a libertação daquele que está sofrendo, é também um desejo inegável de quem está cuidando. E eu acho que o simples fato de quem estiver próximo poder dizer: eu entendo que você quer jogar meu pai pela janela, eu entendo que você não está dando conta, que é difícil, já em parte é terapêutico, ajuda você reconhecer. Para isso, você tem que tirar a questão da religiosidade, você tem que tirar a questão da cultura, que nos impõe, né, sobretudo sobre o ombro das mulheres, que elas terão que aguentar tudo, que terão que suportar todas as dificuldades, inclusive a do marido, do filho, lá, 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 lá. Então, assim, essa nossa cultura e a nossa religiosidade nos impede de pensar que nós queremos a morte do outro. Mas eu acho saudável fazer isso para não correr o risco de alguém pegar o travesseiro e, de fato, sufocar o seu pai, o seu doente, como no filme faz parecer num determinado momento, que a filha vai e coloca o travesseiro na cabeça do pai como se tivesse ali tentando eliminar o que, na verdade, era muito pesado para ela. Então, poder falar com quem cuida, reconhecer em quem cuida a sua fraqueza, a sua dificuldade e dizer a ela que ela está no lugar de todos nós, eu acho que é fundamental. Eu dizia isso para minha mãe. Não sei se eu disse o suficiente. Aliás, acho que eu estou devendo isso para ela ainda. Sabe? Dizer, mãe, você foi por mim. Você fez o que eu não fiz, o que eu não estava aqui. Para mim foi muito cômodo, né? Então, assim, eu acho que a clareza, dizer essas coisas, não deixar que... Porque, gente, eu não conheço estatística específica sobre suicídio em quem cuida, do cuidador. Mas deve existir, óbvio, deve existir. Assim, desistir de lutar é uma coisa que a gente faz quase que sempre, que dirá num momento de tanta fragilidade como esse, né? Então, é possível que haja, sim, alguém que não conseguiu, né?
tem a finitude do outro que impacta a mim terrivelmente, né? Por exemplo, no caso do meu pai, quando ele ainda tinha condição de assimilar coisas, eu levei-o para uma psicanalista, que foi muito boa para ele, mas chega num ponto que não vai mais, né? Então, não é mais para ele o cuidado passa a ser necessário para quem está cuidando dele. Não sei se eu consegui, Cristiane, te dizer isso, mas eu acho perfeitamente possível e que haja muito suicídio, e acho que é legítimo a gente que cuida, o que está na linha de frente, imaginar que tem o direito e a dignidade perdida ali no sofrimento do outro, que a gente tem o direito de pensar em se libertar também. Sim. Uhum. Te agradeço. Eu não conseguiria, enfim, comentar, mas é muito interessante isso que você vai colocando. Super importante, eu acho. Bom, primeiro, Glória e Patrícia, obrigada pelas falas tão esclarecedoras, tão tocantes, né? E eu queria interpretar um pouco a Patrícia, porque ela pediu, né? Então, eu acho que é meio óbvio a interpretação que eu vou fazer. Aliás, o Freud fala que a gente só interpreta coisas muito simples, né? Eu acho que a Patrícia esqueceu o pedaço que ela esqueceu, porque talvez fosse o pedaço mais difícil, né? Que é se separar definitivamente da pessoa querida, né? E eu fico pensando as relações disso com o cuidado que a gente tem com essa pessoa, porque tem, às vezes eu sinto que os doentes sofrem muito porque as pessoas não conseguem se separar e ficam buscando e tentando desesperadamente qualquer procedimento com uma esperança de não sei o quê, né? E eu fico pensando nessa questão da ortotanásia e da eutanásia também. Eu acho que está mudando isso, acho que pouco a pouco as pessoas estão cada vez mais pensando em cuidados paliativos e etc., né? Acho que a eutanásia é uma questão difícil, porque eu acho que, para além das questões religiosas, é difícil, porque tem essa história que a gente falou aqui, a vontade de matar a pessoa, né? Então, acho que fica muito difícil essa decisão. Agora, eu queria pensar um pouco com vocês uma observação, queria saber o que vocês acham de uma observação que eu faço, e que eu não sei se é um viés do meu olhar ou se é assim, mas eu encontro muito nas pessoas que têm Alzheimer ou que têm uma demência, uma saúde de ferro, né? E quer dizer, uma saúde de ferro mais ou menos, né? Porque a gente pode pensar muito bem no Alzheimer e na demência como uma somatização, né? Na fala da Patrícia, ela não fez essa ligação, mas para mim ficou marcante o desencadear de tudo isso pela questão no trabalho, pelo que aconteceu com o trabalho com o pai dela, né? Então, óbvio que a gente pode pensar essas questões como somatização, mas é estranho, por que será que as pessoas que sofrem desse tipo de doença, dessa demência, mas vai perdendo a realidade, por que será que elas são tão saudáveis? Será que elas são? Eu percebo isso na experiência cotidiana. Não sei se vocês têm essa experiência também. É uma questão. No caso do meu pai, ele passou a ter uma saúde brilhante. Por quê? Ele trocou o que dava problema, que era a válvula. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. Então, ele passou a ter uma vida que antes ele não tinha muito, porque ele às vezes sentia falta de ar e tal. Agora, ele foi um somatizador a vida inteira.
E eu até, às vezes, confundia um pouco, e daqui, obrigado pela psicanálise, já estou entrando de novo nisso, mas eu confundia um pouco o frágil com o afeto. Meu pai era extremamente afetivo. E eu, na minha adolescência, minha mãe era dura, mais brava, meu pai era mel. Então, eu enxergo, mas ele era super protegido por nós também. E eu enxergava nele, na sua fragilidade, o mais amoroso da família, o mais cúmplice, o mais presente, né? Então, assim, ele foi um cara delicado de saúde a vida inteira. E eu fazia essa confusão de amor com fragilidade, né? Eu entendia, e algumas vezes até eu me identifiquei com ele, adoecendo de forma parecida com ele na minha adolescência. Ele tinha questões com alimentação, e eu também, né? Questões com alimentação, que fazia mal, dava diarreia, não sei o que lá. Porque tinha uma identidade muito grande com ele. Eu queria aquela vibe de funcionamento afetuoso, né? E agora, a saúde dele, depois que ele trocou a válvula e que o seu emocional caiu, não tenho dúvida, ele somatizou aquilo na enésima potência. A saúde estava boa, porque trocou a válvula, e aí o Alzheimer capotou, assim, ladeira abaixo. Não sei se te respondi, Naná. Acho que sim, respondeu de um outro jeito, né? Que foi a melhora da saúde física relacionada a uma piora absurda do sintoma cognitivo, né? Emocional. Eu fico pensando, até pela experiência com a minha mãe, né, que ficou numa situação de dependência absoluta, como um bebê, né, porque não falava, não se movimentava. Fiquei pensando, assim, no conceito de fenômeno psicossomático do Winnicott, né, como a somatização, né, ali, a demência como uma possibilidade de integração, né, e o ser cuidada como uma tentativa de integração psicossomática, né, como a possibilidade de ser naquele momento, né? Uhum. A possibilidade de ser seria sendo cuidada, talvez uma experiência que ela nunca teve, né? Que a pessoa nunca teve, por exemplo. Mas naquele momento é a maneira como ela consegue viver, né? Fiquei pensando nisso. Não sei se teria. Legal, Glória. Interessante isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Primeiro, queria parabenizar as duas, né? Eu achei, assim, um dos pontos altos também de um debate como esse e do relato tanto dessas experiências, como eu acho que do que as duas trazem, do quanto estudaram, do quanto pensaram nessa situação e colocando situações pessoais, né? Eu acho que o relato da Patrícia também muito enriquecedor. Eu trabalhei bastante assim em cardiologia e aí ouvi bastante o que você estava trazendo assim sobre essa questão de quem tem uma vivência assim, né, como seu pai teve. Mas eu acho que assim o fato de abrir espaços assim, pensar nessa situação e fazer com que tanto a pessoa que está demenciada possa ter alguma compreensão sendo cuidado, que a gente vê ali no filme, e também o que foi se abrindo aqui de possibilidade de pensar o quanto quem está cuidando dessas pessoas também tem o seu sofrimento e precisa ter o seu espaço para poder tolerar e cuidar bem, né? Então, isso me pareceu, assim, um dos pontos altos dessa conversa aqui, e também o quanto esse filme, ele é tão bem colocado, que ele faz, realmente, eu concordo com isso, a gente vivenciar essa confusão, né?
sem saber muito bem aonde aquele personagem está, o que que é real, o que que não é. E eu acho que é isso mesmo que mexe com todos nessa vivência, né? Então, a minha fala era mais assim para parabenizar as duas e para colocar assim do quanto achei importante um momento como esse, de estar se tocando nesse assunto. Se a longevidade vai aumentando, provavelmente a gente vai viver mais situações assim, né? Era isso. Muito obrigada, Patrícia. Eu também queria agradecer a presença da Cristiane e os comentários dela, que eu acabei não falando antes. Obrigada, Glória. Eu vou ler a pergunta da Márcia, que ela colocou aqui no chat, né? O comentário e a pergunta dela. Ela pede desculpa por não estar com a câmera aberta, ela está no local que não dá, né? Mas ela queria colocar a possibilidade de uma casa de repouso. Ela fala: concordo com toda a dificuldade que falam. Cuidar não é fácil. Tomar a decisão de uma casa de repouso também não. Há um estigma sobre isso. O que pensam sobre isso? Eu acho que tem sim um estigma, principalmente em países de cultura latina, né? Que é muito frequente essa ideia de que a família que tem que cuidar, que deixar numa casa de repouso, abandonar. Mas, na verdade, eu acho essa realidade está mudando, né? Porque eu acho que as necessidades de cuidados estão ficando assim tão grandes e durando tanto, e também porque a gente atualmente, né, como eu falei, as famílias têm uma vida, a mulher está trabalhando, não está mais tão disponível para cuidar, embora ainda estejamos num ponto esse acúmulo ainda está sobrando para as mulheres, mas está muito difícil para as mulheres assumirem isso, né? E então acho que é sim é muito difícil, é uma decisão muito difícil. Eu acho que no filme isso aparece bastante bem, mas também aparece ali como ela chegou à conclusão de que essa seria a melhor alternativa para ele, porque no fim acaba sendo a melhor alternativa tanto para a própria pessoa como para o cuidador, né, para a família, porque, na verdade, acaba se chegando à conclusão de que vai ser melhor cuidado numa instituição, né, de longa permanência, né. Eu acho que isso é um processo, né, eu acho que vai se chegando nisso. Acho que não dá para falar teoricamente sobre isso. Acho que é todo um processo, porque à medida em que, pelo menos na minha experiência, foi assim, né? Então, a gente vai vendo que as necessidades vão aumentando e você não vai dando conta, e aí as soluções vão aparecendo, né? Acho que não dá para ter uma solução prévia, acho que é um processo. Desculpa, Pessoal, a não gente sei. está. Desculpa, Tânia, só avisando que a gente está encerrando, a gente vai começar a caminhar pro final aqui, senão a gente vai ficar aqui horas conversando sobre esse assunto que mobiliza tanto, e quanto mais a gente vai falando, mais assunto a gente vai gerando, né? Então, vou abrir para a Heloísa, para a Sônia e para a Tânia, e aí a gente vai encerrar, tá? Então, Heloísa. Oi, Aqui. pode me chamar de Elô. Se me chamar de Elô, Heloísa na rua, eu nem olho. tá bom, Elô. Então, eu vou tentar falar rápido. Agora, em relação à casa de repouso, que eu não tinha pensado nisso, mas vou falar rapidez. A mãe de um amigo, né? E ela estava assim, já morou com ele, com a mulher dele, que também é minha amiga, um tempo, depois eles mudaram e ela ficou morando sozinha, e daí começaram a reparar que ela ia, os vizinhos, né, atravessava a rua sem se preocupar, não sei o quê, porque ela tinha que falar com todo o pessoal do bairro, do comércio, né? E daí colocaram ela numa casa de repouso, perguntaram se ela queria ir, e ela disse que ela ia experimentar e ela amou, porque lá ela conversava com todo mundo, lá ela fazia comidas gostosas para todos. Então, assim, foi uma recepção para ela, foi um jeito daquilo que ela buscava encontrar na rua, ela encontrou lá. Mas, na época, era R$ 10.000 por mês.
então não é todo mundo, né? E daí tem uma outra experiência de casa de repouso, que a minha tia-avó, a irmã da minha avó materna, que um dia caiu em casa, morava sozinha, já estava bem velhinha, então optaram por colocá-la numa casa de repouso. E, assim, uma casa de repouso, não vou falar nome, até porque não é daqui, é do Rio, mas, assim, literalmente uma bosta. E, assim, todos os doentes lá, todos os velhinhos, já viviam dopados, ficavam lá largados, assim, e ela ficava super ativa. Quando alguém dizia que estava na hora de desligar a televisão, ela falava assim, se desligar essa televisão agora, eu vou armar maior banzé aqui. Não pode fazer isso agora, eu ainda quero ver televisão. Mas, assim, era uma coisa muito estranha ver ela lá dentro, com um monte de morto-vivo e ela lá espertinha, né? Então, sei lá, mas não vou me alongar nisso. O que eu queria falar, outra coisa também que eu queria falar, em relação à afasia, que alguém comentou, né? Eu queria dizer uma coisa assim. Eu sou fonoaudióloga de primeira formação e trabalhei sempre dentro da neurologia infantil. Então, uma coisa da afasia, que como eu fiz a minha faculdade em Petrópolis, é, assim, é um lugar de frio que nem fosse Campos do Jordão aqui, mas tinha muito alemão lá. E na época da faculdade, o que eu percebia quando tinha algum paciente que tinha tido um quadro de afasia, hemiplegia, afasia, por conta de algum tipo de AVC, né? Eles, se a gente arranjasse uma fono que falava na língua materna deles, eles falavam. Então, muitos voltavam a falar só se perguntassem e falassem com eles em alemão, né? Então, como diz lá o Charles Melman, que o sotaque é a marca no corpo da língua que nos materna, eu pensei que por aí talvez tenha algo a ver, né? Que responder quando é na língua materna. Outra coisa também que muitas vezes dá certo é quando a gente chama de prancha de comunicação. Às vezes você faz assim, sabe? Ou numa cartolina, ou num papel assim, tamanho A4, mas que você põe assim, uma folha mais dura, né? E você pode escrever ali algumas palavras que são as que a pessoa poderia usar. Sim, não, gosto, não gosto, quero, não quero. Então, muitas vezes, isso é uma coisa que a pessoa vai lá e coloca. Isso é uma coisa que faziam muito com surdos, né? E a gente sabe que para pessoas que às vezes não conseguem falar, isso é importante, até para criança. Uma vez eu atendendo um menino que diziam que era autista, que não falava nada, aí eu fiz uma pranchinha de comunicação e botei um menino, depois eu botei um coração, botei a casa da mãe, a casa do pai, um homem e uma mulher para dizer, né? Aí, imediatamente, ele pegou, apontou o menino, aí eu falei, um menino, você. Aí ele botou no coração. Aí eu falei, você gosta? Ama a casa do papai. Os pais eram separados. Então, às vezes, algumas coisas assim podem ser recursos. Não estou dizendo que sempre é assim, mas pode ser recursos, né? E daí eu queria comentar com vocês, assim, quando a minha mãe já estava velhinha e sempre lúcida, minha mãe morreu acho que com 91, lucidona, né? Aí ela estava, assim, né? Ficou na casa da irmã mais velha, tinha a cuidadora, não sei o quê, mas algumas coisas, quando, assim, algumas vezes que ela foi internada, até que a última vez, né, que ela foi internada, eu fiquei muito em contato com um médico é, que é como é que é? Paliativo, né? Cuidados paliativos. E daí, cuidados paliativos. E ele ia avisando o que aquilo adiantaria ou não. Então, tipo, fazer hemodiálise é besteira, vai ser um sofrimento para ela e não vai dar conta, né? Então, a gente ia assim, o que eu vi assim em relação à minha mãe, mas eu já fazia algumas coisas que eu vou falar para vocês agora, antes de ter sido a hora da minha mãe partir, né? Então, assim, ela ficava lá,
assim, ficou os últimos tempos, sei lá, umas 2 semanas no hospital, numa UTI, mas eles deixavam a gente entrar, ou seja, 6 filhas, né? E eles diziam que viam do jeito que a gente fazia com ela e eles deixavam, né? Então, assim, eu falei para minhas irmãs, a gente garantiu para ela o quanto que ela ensinou coisas a gente. E tudo que a gente tinha conseguido na vida tinha a ver com o jeito como ela bancou ou para a gente estudar, ou fazer isso e fazer aquilo. Então, que nós estávamos muito agradecidas a ela e a gente queria que ela soubesse disso e que a hora que ela achasse que chegasse a hora dela ir embora, que ela podia ir, sabendo que a gente reconhecia tudo que ela tinha feito e que achava que ela que tinha que decidir o momento dela de ir embora. E a partir do momento que a gente foi movimentando isso com ela pôde partir, na boa. Aí eu quero contar também de uma experiência, tive uma experiência, uma amiga que com 36 anos já teve um câncer de mama, e era casada com um médico, e isso virou uma coisa assim que 8 anos fazendo um monte de tratamento, e depois aquilo virou o final, né? Então ela foi internada lá no Einstein, na última semana dela internada, assim, a família tinha decidido, o marido, e eu achei bom, que ninguém ia fazer nenhuma invasão, assim, com tratamentos, né? E eu ia lá toda noite visitá-la, né? Até que um dia, as irmãs, a família dela, me pediu para eu conversar com ela, né? Olha, você faz isso também, não sei o quê. Aí eu cheguei para ela e falei, Lili, sabe o que eu queria te falar? Todo mundo aqui está muito, assim, por um lado, triste, né? Que você está aí na cama, não sei o quê. Mas, por outro lado, a gente quer dizer para você, né, que você fez muita coisa legal para os seus filhos, seu marido e toda a sua família de origem. E que não se preocupe, que os seus filhos já estão sendo muito bem cuidados pelo seu marido, pai deles, né? E que a hora que você achar que é a sua hora, todo mundo vai estar cuidado, um vai amparar o outro, né? Até para lidar com isso, né? Bom, aí eu falei isso, foi uma quinta-noite, e na sexta o marido me ligou, ainda não tinha chegado do consultório. Aí a minha empregada atendeu e falou: "Ó, o doutor Fulano quer falar com você." Aí eu liguei imediatamente para ele, e daí ele falou que ela tinha acabado de falecer e ele queria me avisar, até porque judeus, e depois que fecha o caixão, não pode mais abrir. Então, se eu queria ir, me despedir, né? E uma outra vez, última, não vou falar mais, mas uma outra coisa que eu ia dizer para vocês é assim: uma vez uma amiga me ligou dizendo, nossa, minha mãe tá... A mãe dela estava internada também, já velhinha. Aí ela falou, minha mãe está super mal e agora ela está tendo falta de ar. Então os médicos estão querendo entubar ela, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, mas como ela está? Ah, ela não está bem, mas começou a ter falta de ar. Aí eu falei, olha, será que essa falta de ar é assim uma coisa orgânica, falta de ar mesmo? Ou será que ela está angustiada, porque de repente está na hora dela, né? Aí eu falei, vai lá, conversa com a sua mãe. E daí falei essa mesma coisa que falei para a minha, que era dizer o quanto que ela foi legal, quanto que ela, né, quanto que ela criou legal, quanto que ajudou, que foi bom, que todo mundo vai guardar essa lembrança dela, não sei o quê, e agradece a ela, tem uma dívida simbólica com ela, não sei o quê. E daí ela foi lá e falou isso, né? No dia seguinte, ela morreu também, né? Então, só para dizer assim, que eu acho isso, acho que foi a Patrícia, né, que fez esse comentário também, né? Eu acho bastante importante. E a outra coisa também para dizer para vocês, eu fiz um curso com um francês que chamava Harmonização do Corpo Sensível. Acho que isso ainda chama até hoje, né? E Jean-Paul Rességuier. E ele ensinou para a gente umas coisas, assim,
do que a gente podia fazer, vamos dizer, se uma pessoa está na UTI e está assim, né, morrendo ou não morrendo, mas se está na UTI todo entubado, pode chegar lá e falar bem baixinho, devagar, muito baixinho, porque se falar mais alto, a pessoa entra mais para dentro dela, e daí não recebe nada do que a gente está querendo dar para ela, né? Então, acho que era isso, tá bom? E olha, parabéns aí, adorei, Patrícia e... Ai, meu Deus, já tô... Glória. Glória, fim de trabalho depois de uma semana com uma alergia. Então, super adorei. Adorei o que você construiu, assim, foi abrindo para a gente do filme, e adorei, Patrícia, eu também tenho esse hábito, não vou chamar de mania, de todas as coisas. E quando a minha mãe faleceu, eu fiz um longo texto sobre ela, né? E, né, e eu faço isso, né? E também tem um texto, meu pai foi desaparecido quando eu tinha 8 anos, então eu tenho um texto também, e vários textos assim, sempre eu faço, né? Então, adorei, Patrícia, a forma como você fez, né? Uma forma tão delicada, poética e ao mesmo tempo que demonstra a dor, né? Então, achei muito bacana. Estou muito contente de ter conseguido chegar a tempo de assistir esse cinepsicossoma de hoje. Super obrigada. Obrigada, Heloísa. A Tânia queria comentar alguma coisa? Não, vamos encerrar? Acho que já. Tá bom, então, Glória, Patrícia. Muito obrigada, obrigado. Adorei estar com você. Patrícia, você Obrigada, canta Glória. muito bem, viu? É verdade. Verdade. É verdade. Canta muito Obrigada, bem mesmo. Rosiana. Além, Obrigada, Glória. além de Obrigada a todo escrever mundo. muito bem, né, Patrícia? Porque seu texto, nossa, maravilhoso. Foi uma grande experiência. Então, gente, como eu queria, eu acho que essa foi uma experiência muito enriquecedora mesmo. Queria agradecer a presença de todos, de todas, na verdade, né? E realmente agradecer, porque foi muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Palmas para vocês. Palmas. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi uma experiência muito rica. Muito obrigada e até o próximo Cine Psicossoma. Obrigada.